Graça e paz. Muito bom a gente estar reunidos, e juntos podermos louvar, engrandecer ao nome de Cristo Jesus. Hoje eu quero conversar com você sobre uma temática que tem me incomodado há algum tempo. Até quando? Até quando nós iremos brincar de crentes? Até quando nós literalmente resumiremos a nossa vida cristã a um encontro dominical? Até quando literalmente a gente vai achar que é suficiente vir um domingo aqui e o outro 2 ou 3 semanas adiante? Até quando a gente vai continuar brincando com o Senhor? Pense aí. Até quando a gente vai continuar a brincar com o Senhor, fazendo de um encontro dominical, de um culto ao Senhor, às vezes quase como um encontro na nossa agenda, ali, uma atividade regular da nossa agenda, onde, deu o horário de ir para o culto, mas a gente não tem ali aquele encontro com o Senhor. A gente vem para uma reunião entre amigos, para uma reunião entre pessoas conhecidas. Até quando isso fará parte da minha vida, da sua vida, das nossas vidas e por aí vai? Bem, um dia eu precisei romper com isso, um dia eu precisei assumir o controle da minha vida espiritual e um dia eu precisei reconhecer que às vezes eu só estava no ambiente, mas eu não estava com o Senhor da igreja. E isto cada vez é mais comum. Cada vez a gente observa mais e mais pessoas que estão, mas não vivem. Estão no ambiente da igreja, mas não vivem Cristo Jesus no seu dia a dia. Vai ser projetado ali próximo slide. Ele vai dizer que nós precisamos reconhecer que às vezes a nossa vida está longe, literalmente, de uma intimidade com o Senhor. E às vezes, talvez essa reunião regular se tornou apenas mais um evento. E a gente precisa reconhecer para a partir daí passar a nos arrepender e darmos início a uma nova etapa, um novo ciclo espiritual na nossa vida, tendo justamente a ciência de qual é a nossa missão enquanto aqui estivermos e assim louvar e engrandecer a Cristo. Por que eu digo isso? Porque nas últimas semanas eu estava estudando algumas estatísticas e a gente teve bem recentemente agora, o 4º encontro de Lausanne, que é de pastores, teólogos do mundo inteiro, e já saiu algumas prévias, algumas estatísticas, e outras, outrora, já estavam em alguns livros mais recentes, já estavam compartilhando da mesma linha. E o que essas estatísticas elas revelaram? E isso tem me preocupado, isso tem tirado a minha paz. Para cada cristão que hoje reconhece a Jesus, vamos pegar aqui que cada pessoa que reconhece a Jesus hoje, 40% dessas pessoas em 10 anos, elas vão se afastar do Evangelho. Ou seja, para cada 10 pessoas que você conhece que aceitaram a Jesus, em questão de 10 anos, 4 delas irão abandonar o Evangelho. Mas também a problemática não é só essa. Aqueles outros 6 que permanecem no ambiente da igreja não causam diferença alguma. Não causam diferença alguma na sociedade. Porque facilmente a gente se adapta à sociedade, aos costumes da época e a gente vai negociando a nossa vida com Deus. Então essa estatística ela revela o seguinte: para cada crente que aceitar a Jesus hoje, em 10 anos, 40% irá desviar da fé. Mas o que me preocupa, além, é as porcentagens que essa estatística revela. Por exemplo, 20% falaram que nunca tiveram o hábito de orar. E quando eu digo hábito, não quero. Tem pessoas que às vezes estão mais fervorosos, às vezes estão mais lentos, mas tem 20% desses 10, vamos supor, que nunca
criaram o hábito de orar. 25% revelaram que nunca leram a Bíblia. Nunca leram a Bíblia, ou seja, o nosso manual da fé. 40% nunca contribuíram com dízimo, 70% nunca contribuíram com ofertas. 80%, vamos supor de 10, 80% nunca participou de uma reunião de oração na igreja local, uma vigília, e até mesmo de classes de ensino, a escola bíblica, o CFM, o discipulado, ou seja, o que for. 80% nunca participou de nenhuma dessas atividades. Mas a estatística não para aqui, ela vai piorando. Ela vai piorando. 90% literalmente nunca realizou um culto doméstico na sua casa. Nunca chamou os filhos, esposa, para conversarem sobre Jesus, ou para lerem a Bíblia, ou para orarem juntos. Nunca realizaram este hábito. E aí, o que mais chama atenção? Supondo desses 10 que aceitaram Jesus hoje, que 4 vai se desviar em 10 anos, mas os outros 6 estão dentro e não fazem diferença alguma. Desses que sobraram, 95% nunca ganhou uma pessoa para Jesus. Veja só, não estou falando de convidar para vir à igreja. Convidar para vir à igreja até Satanás convida, porque tem algumas igrejas que, pelo amor de Deus. Então, 95% nunca ganharam uma alma para Jesus. Na pior hipótese, convidaram para ir à igreja. É triste e é alarmante. É triste e é alarmante. Para muitos daqueles que hoje estão aqui, daqueles que nos assistem, ao acabar essa reunião regular, este culto ao Senhor, ali fora não vão dizer um até logo, até semana que vem para o seu amigo, para o seu irmão em Cristo. Para a grande maioria, ao sair por aquela porta, eles vão dizer o quê? Um até logo para Jesus. Porque essa é a realidade da grande maioria do crente na era pós-moderna. Essa é a realidade. A grande maioria das pessoas hoje só se encontram com Jesus em cultos dominicais. É uma triste realidade. E com isso é razão pela qual a gente tem pessoas que por qualquer estralar de dedos estão se desviando, estão se afastando dos caminhos do Senhor. Bem, não é à toa que a gente vê um monte de pessoas vivendo uma vida medíocre, longe do Senhor. E às vezes parece que Deus está tão longe, que só não fala comigo. Mas na realidade, a gente não se comunica com Deus a semana toda. E acha que tal qual a lâmpada ali do Aladim, quando eu for ali, Ele tem o dever, a obrigação de me responder, de sanar os meus problemas, de me ajudar, e por aí vai. Mas essa é a realidade da grande maioria das pessoas. Não leem, não oram, não buscam a Deus, não se relacionam com Jesus, não têm compromisso com a igreja local, não têm compromisso com os dons que receberam do Senhor, não têm compromisso com a missão de ganhar pessoas para Cristo. Bem, hoje, espero que de alguma forma Cristo Jesus possa falar ao seu coração e nós possamos ver este auditório aqui, os irmãos que estão nos assistindo, a mudar. Realmente a entenderem aonde caíram, o que aconteceu com o primeiro amor. E quem sabe, assumir uma nova decisão, um novo compromisso com Cristo Jesus. Para que, de alguma forma, a gente possa desconstruir essa estatística e mostrar que assim, pelo menos aqui é diferente. Pelo menos aqui nós temos crentes fiéis ao Senhor, que oram, que jejuam, que buscam ao Senhor. Pelo menos aqui nós temos evangelistas, pessoas que eles não conseguem reter a porção da palavra, mas eles precisam anunciar, compartilhar com aquele que ainda carece de ouvir. Que eu e vocês possamos quebrar essa estatística e dizer, aqui não é real, aqui é diferente.
quero lhe convidar a orar neste momento e pedir ao Espírito Santo de Deus que tenha liberdade para falar ao seu coração. E se for necessário desconstruir ídolos, destruir tudo aquilo que vinha lhe atrapalhando, Ele possa fazer isso na noite de hoje. Vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos reunidos neste lugar de adoração com um único objetivo: render culto, honra e glória a Ti, Jesus. Mas também aqui, ó Deus, neste tempo, agora a gente roga ao Senhor que Tu possas, ó Deus, falar, ministrar a cada coração aqui. Ó Deus, que realmente nós possamos neste momento nos entregar ao Senhor por completo e ouvir o que Teu Espírito tem a falar, a ministrar em nossas vidas. Que possamos, ó Deus, tomar decisões hoje que mudam não somente o rumo da nossa história, mas o rumo da nossa família. É o que eu rogo e peço, orando e clamando em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Bem, primeiro tópico que vai passar ali é uma indagação que fica: até quando viveremos assim? Até quando viveremos de evento em evento, de encontro em encontro, mas não teremos uma vida com o Senhor no dia a dia? O problema do compromisso com Cristo, ele não é algo novo. O Senhor já alertara a sua igreja lá atrás, no passado. A gente viu na última semana, 2 semanas atrás, pastor Wanderson falando sobre o crente morno. E a Apocalipse 3,16 vai dizer, né? Assim, porque és morno e não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Até quando viveremos essa mornidão? Em Romanos 13, versículo 11 ao versículo 12, a gente vai ver ali Paulo alertando a igreja que já é a hora de despertar do sono. Já é a hora de despertar do sono. Paulo está falando, está alertando aqueles irmãos que assim, olha, breve Jesus irá retornar, estejam preparados. Estejam preparados, breve Cristo vai retornar. Vocês estão andando como aqueles que dormem, aqueles que não conhecem a palavra. Ali em Apocalipse vai dizer, olha, poderiam ser quente ou frio, mas eu repudio, eu vomito aqueles que são mornos. Até quando nós viveremos assim? Viveremos sem compromisso com o Senhor, sem compromisso com a igreja do Senhor. Até quando iremos simplesmente brincar de ser crente? Bem, não é à toa que as estatísticas revelam uma inconsistência na vida de oração, uma inconsistência na palavra e um evangelismo desleixado. Um evangelismo desleixado. Se você parar para refletir, quem sabe as pessoas que você um dia convidou para vir à igreja, pare e pense, quantas delas você instruiu nos caminhos do Senhor? Ou quem sabe o ápice do seu evangelismo foi convidar para o culto às 18 horas. Eu posso dizer que pela graça de Deus, eu tive homens valentes, que não somente me convidaram, mas caminharam comigo. Me instruíram na palavra de Deus, abriram a Bíblia para conversar comigo, para sanar as minhas dúvidas. E isso era uma alegria para eles. Eles chegavam do trabalho e estavam lá passando o telefone. Vini, estou te esperando. Mas parece que isso é uma coisa que ficou há 15 anos atrás. Porque hoje está todo mundo cansado. Hoje ninguém mais tem tempo. Hoje ninguém mais isso e aquilo. Porque hoje o crente sequer ora, sequer lê a palavra. Quem dirá vai evangelizar. Bem, 39% dos cristãos, a estatística revela e vai estar projetada ali, 39% dos cristãos dizem que a sua fé não influencia em nada para as suas decisões do dia a dia. Não é à toa que depois estoura no gabinete pastoral: pastor, meu Deus. Mas por quê? Porque na hora da decisão eu vou pela carne, eu vou pela vontade humana, mas depois vem as consequências. 39% dos cristãos da estatística diz
que a sua fé não influencia nas suas decisões. Vivem uma fé fragmentada. Isso aqui, ok, Jesus está certo. Não, isso aqui não. Isso aqui, peraí, o mundo mudou, os costumes são diferentes e tudo mais. 39% apenas tem a palavra de Deus como influência na sua vida cotidiana. Mateus 22, versículo 37 ao 39, a palavra de Deus vai dizer ali, Jesus vai dizer: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Este versículo exige do Vinícius, mas exige de você também, como filho de Deus, a totalidade. Ou a gente ama ao Senhor com todo o nosso coração, ou apenas iremos brincar de crentes. Ou a gente ama ao Senhor em totalidade, não apenas algumas horas, das 18 até as 20 horas no domingo dentro da igreja, mas de segunda a segunda, 24 horas por dia, nas decisões que eu preciso tomar no meu trabalho, na minha faculdade, na minha escola, na minha família, tudo de acordo com o Senhor. Ou então a gente apenas vai brincar de cristianismo. Isso precisa mudar. O verdadeiro compromisso com Cristo exige de nós renúncia, mas também exige totalidade. Totalidade de coração. E não apenas uma fé fragmentada. Que nisto eu creio, nisto não, isso eu faço, isso não. Existe totalidade. A minha fé, a sua fé, a nossa fé precisa moldar a nossa maneira de viver. Ela precisa moldar os nossos relacionamentos, a nossa fala, o que a gente pensa, o que a gente faz. Ela precisa estar de acordo com aquilo que a gente pratica no dia a dia. Bem, a gente precisa despertar. E hoje é o dia que o Senhor está fazendo, para que você possa assumir um compromisso real e pessoal com Ele. Que você possa realmente buscá-lo de forma sincera e intencional. Como cristãos, vez aqui e vez ali, nós precisamos parar e nos perguntar: será que eu estou espiritualmente acordado? Ou estou dormindo? Será que espiritualmente eu estou vivendo uma vida morna, xoxa? Sabe aquela água que você abre com gás e 30 minutos, 1 hora depois você vai tomar e tu olha assim, poxa, não tem mais gás? Será que a gente não está vivendo assim, como filhos de Deus, sem causar diferença alguma na vida das pessoas? Até quando nós viveremos assim? Até quando nós faremos parte desses 39% que não está nem aí para Jesus? Não faz diferença alguma as tomadas de decisões ser centradas na vontade e no querer de Cristo. Até quando? Em segundo lugar, até quando negligenciaremos o nosso compromisso com Jesus? E aqui em compromisso eu trago 2 situações importantes na vida cristã, na vida cotidiana do cristão. Até quando, em primeiro lugar, nós negligenciaremos o compromisso com a oração? Até quando a gente vai negligenciar isso aí? A oração, ela é o coração da vida cristã, é o canal de comunicação com Deus. Até quando deixaremos de nos comunicar com Ele? Ou, vamos adiante, até quando nós só faremos uso da oração como último recurso, a última instância? Sabe aquele momento que assim, já deu tudo errado, já perdi o emprego, já perdi a família, já estou com problema de saúde, já tentei resolver de todas as formas possíveis. Opa, tem Deus. Até quando a comunicação com o Senhor será o último recurso? Bem, estudos revelam que menos de 10% dos cristãos possuem o hábito de orar regularmente. Menos de 10% dos cristãos possuem o hábito de orar regularmente. Aí, vamos pensar assim:
A estatística, pelo menos que eu vi, ela não ilustrou, não apresentou esse dado. Mas se 10% possui o hábito de orar regularmente, quantos desses oram pelos pastores, pela igreja, oram pelos missionários que estão no campo? Se apenas 10% acaba orando. Infelizmente, a grande maioria das pessoas acaba limitando a sua vida de oração a breves palavras no momento da mesa, na hora da refeição, ou às vezes aquela oração já com sono, na hora de dormir. A grande maioria se limita a isso. Mas cá entre nós, a gente tem sempre vários concurseiros aqui no nosso meio, pessoas que estão continuamente estudando para concursos. Quem desses, por exemplo, você sabe que a dinâmica da vida deles, quem desses, por exemplo, deixa para estudar às 11 da noite? Ninguém. Porque eles têm uma rotina de estudo, têm uma metodologia de estudo. Mas com a vida cristã a gente faz assim, depois que eu já fiz todas as minhas vontades, todos os meus prazeres, se sobrar tempo e eu tiver disposição, eu oro. Essa é a realidade da grande maioria dos crentes. A A.W. Tozer vai passar ali, ele vai dizer o seguinte: uma igreja que não ora está brincando de religião. Se nós estamos espiritualmente adormecidos, quem sabe é porque não há oração, não há busca. Billy Graham, no próximo slide, ele vai na mesma linha e ele diz: se você não está orando, então você está brincando de cristianismo. Se você não está orando, então você está brincando de cristianismo. Sem oração, a nossa fé se torna superficial. Sem oração, nós não teremos raízes. Sem oração, nós não teremos profundidade. É por isso que muitos crentes se desviam. É por isso que muitos crentes não têm poder e são envergonhados diante de uma batalha espiritual, porque nunca tiveram este hábito. Uma vida de oração superficial irá resultar em um crente sem poder. Essa é a realidade. Senhor, está tudo difícil, eu não escuto a sua voz. Está aí. E você conversa? Às vezes, mas ele não me responde. Às vezes também o silêncio é uma resposta. E a gente precisa identificar. Ele está se comunicando, mas é em silêncio. Porque às vezes também, se ele falasse tudo o que ele quisesse, pobre de nós. Porque nós brincamos com Deus. É que nem aquele filho que fica ali incomodando e tal, e aí tu pensa assim, 10 coisas para falar. Aí tu pensa, é melhor não. E tu fica em silêncio. Eu fico imaginando assim, às vezes o silêncio de Deus. Para mim, pelo menos, poxa, quantas vezes ele já falou isso e olha só, caiu de novo. Poxa, quantas vezes ele assumiu esse compromisso e não fez. Porque se ele abrisse a boca, às vezes, eu acho que ele fica em silêncio pela misericórdia. E se ele falasse algumas coisas, eu acho que pobre de mim. Às vezes o silêncio dele é a resposta. Então, uma vida cristã superficial resulta num crente sem poder. Se quisermos sermos verdadeiros agentes de transformação, a gente precisa mudar algumas coisas. E uma delas é a nossa vida de oração. Mas também não somente isso. Em segundo lugar, a gente vê uma outra característica da falta de compromisso de um crente. É a falta de leitura da palavra. Em segundo lugar, dentro desse tópico, a gente vê a falta de compromisso com a palavra de Deus. As estatísticas, elas revelaram que 80% dos crentes nunca leram a Bíblia inteira. Não vou nem pedir para você erguer a mão aqui quem já leu a Bíblia inteira, que você não vai revelar. Mas pense aí no seu coração, no seu íntimo. Você já leu? Você já leu a palavra do Senhor na sua totalidade?
É por ela que nós somos alimentados. É por ela que nós somos fortalecidos. Segundo Timóteo 3,16, 2 Timóteo 3,16 vai dizer: toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Às vezes a gente está com uma infinitude de perguntas, mas a gente não vai ter as respostas aqui em sequência. Para isto faça aquilo, para aquilo faça assim. As respostas estão aqui. Agora, para a gente interpretar as respostas ou encontrá-las na palavra de Deus, a gente precisa comunhão com o Senhor para encontrá-las na palavra de Deus. Caso contrário, a gente vai ser enganado por alguém ou por alguma coisa aí fora. Então, é através dela que eu e você somos alimentados. Um cristão que não conhece a palavra está à mercê das falsas doutrinas. Essa é uma triste realidade. Um cristão que não conhece as sagradas palavras, a Sagrada Escritura, está à mercê de enganos doutrinários. E é por isso que vez aqui e vez ali a gente escuta e vê pessoas sendo ludibriadas, enganadas, e a gente pensa: como uma pessoa hoje consegue ser enganada dessa forma? Aí você se aprofunda um pouco mais. Ou a pessoa nunca teve intimidade e comunhão com a palavra de Deus, no sentido de busca, e sempre ficou refém do pastor, ou a pessoa está literalmente numa igreja de má fé, que o pastor, ele diz: vocês não podem ter Bíblia, não podem usar, vocês não podem isso, não podem aquilo. E existe igreja que pastores proíbem os cristãos de usarem a Bíblia. Então, às vezes as pessoas estão sendo enganadas e se tornam crentes imaturos, vulneráveis, espiritualmente fracos, porque não conhecem a palavra. E tal qual revelado lá em Oséias 4,6, o meu povo foi destruído porque lhes faltava conhecimento. Hoje estão sendo destruídos, ludibriados, enganados, naquelas agências que deveriam ser de Deus, mas não passam de agências de Satanás. Tem um monte por aí, escrito igreja em cima na fachada, mas que Jesus não é o centro, que Jesus ali não é pregado, e que ali Jesus é apenas como é que eu posso dizer, resolve os seus problemas e tudo mais. Então, crentes imaturos, crentes vulneráveis e por aí vai. Para reverter essa situação é necessário o quê? Nós reconhecermos que talvez estávamos longe do Senhor no sentido de orar, mas reconhecermos que também, quem sabe, a palavra de Deus foi deixada de lado por muito tempo em nossas casas. Spurgeon certa vez disse o seguinte: uma Bíblia que está caindo aos pedaços geralmente pertence a alguém que não está. Esta é uma grande realidade. Uma Bíblia que está caindo aos pedaços geralmente pertence a alguém que não está. Veja uma Bíblia muito inteirinha de alguém que não tem o hábito. Sabe assim, quando tu vai fazer aquela visita e a pessoa diz: pastor, tem uma Bíblia aqui, olha, é uma bênção. Aí ela vai abrir, as folhas ainda estão grudadas. Pode ter certeza que tem coisa errada ali. A pessoa não está interagindo com o Senhor por meio da palavra. Lógico que existe app, lógico que existem outros meios, mas habitualmente a grande maioria das pessoas tem o hábito de usar a palavra escrita. Então, meu irmão e minha irmã, quanto mais conhecermos a palavra, mais teremos condições para nos relacionar com Deus de forma correta, nos relacionarmos em comunidade de forma correta, mas também nos relacionarmos com as pessoas lá fora que não conhecem a Jesus. E aqui entra o terceiro tópico: até quando negligenciaremos a nossa missão?
Até quando eu e vocês vamos negligenciar a nossa missão? Nós, infelizmente, hoje, não somos comprometidos com a transformação de pessoas. Se a gente for olhar os 95% que nunca ganhou alguém para Jesus, essa talvez é a boa realidade da nossa igreja. A grande maioria nunca ganhou alguém para Jesus. No máximo convidou um amigo ou algum familiar. Mas não caminhou com essa pessoa para passar a sua fé. Não caminhou com essa pessoa para ensinar em quem ela crê e por que ela crê. Então, muitos desses deixam de evangelizar por causa de ou medo ou a vergonha, mas a grande maioria não é nem vergonha, porque às vezes não tem vergonha para fazer um monte de coisa aí fora na rua, mas é a falta de comprometimento com o Senhor. É a falta de comprometimento. Então o tempo urge. O tempo urge. Romanos 10 vai dizer: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em que nada ouviram? Se o mundo não ouvir a Cristo, por meio da minha vida e da sua vida, quem falará? Nós, eu e vocês, somos portadores das boas novas. Mas será que estamos levando ela, anunciando ela? Para fazer uma ilustração rápida e bem didática, a gente teve recentemente a situação do Covid. E a gente viu que a humanidade parou. Estava todo mundo desesperado. A humanidade parou. Todo mundo com medo. O que vai ser amanhã? Será que amanhã eu estarei vivo? Será que amanhã eu irei acordar? E aí imagine o seguinte, é uma ilustração. Imagine o seguinte, que Deus vai lá e escolhe um dos seus filhos e diz: olha, eu vou te dar a cura para o Covid. Você vai ter o conhecimento de como você pode curar a humanidade. Você acha que, olhando para essa estatística, o planeta foi sarado? Ou você acha que todo mundo morreu? É triste, mas a boa probabilidade é de todo mundo ter morrido infectado. E aí, vamos falar bem a real. Eu e vocês cremos que aqueles que não conhecem a Jesus vão acordar um dia no inferno, porque não entregaram a sua vida, não se renderam a Jesus em vida. A gente crê isso. A gente crê que existirá um inferno. Mas nós temos o antídoto, a pregação da palavra, a pregação das boas novas, para que as pessoas não vão para aquele lugar, para que as pessoas possam ter um encontro com Jesus e mudarem esse destino, como foi pregado alguns dias atrás também. Mas a gente está retendo o antídoto. A gente simplesmente não está anunciando. E um dia iremos morrer com os bolsos repletos de conhecimento. 3, 4, 5, 10 Bíblias em casa, empoeirada. Mas nenhuma vida para Cristo. Nenhuma vida para Cristo. Bem, Mateus 5,14 diz que nós somos a luz do mundo. E essa luz, ela é feita para brilhar. Mas a indagação que fica é: eu e vocês temos brilhado? Eu e vocês temos brilhado no ambiente de trabalho? No ambiente familiar? No ambiente da faculdade, da escola? Nós temos brilhado? Ou ali, quem sabe, a gente é aquela lâmpada xoxa, como tem uma aqui que está 5% funcionando. Aquela lâmpada que não causa brilho, não ilumina. Será que nós estamos brilhando à luz de Cristo? Bem, ou será que essa luz só brilha no domingo, na hora do louvor? Essa luz só brilha quando está aqui dentro. Poxa, aqui dentro, meu Deus, resplandece. Mas sai ali fora, tá louco. Como seremos agentes de transformação se não compartilharmos aquilo que recebemos? Como podemos ser luz e iluminar o mundo se a gente não está iluminando nem dentro de casa? Se a gente não está iluminando
nem dentro do nosso ambiente da sala de aula, na faculdade, no colégio, nem dentro do nosso grupo de convívio de amigos. Como o Evangelho será pregado a toda criatura, se nós estivermos guardando o antídoto? Pense aí. Billy Graham, em um dos seus livros, uma outra passagem, ele diz: Deus nunca teve um plano B, Ele sempre teve um plano A para alcançar o mundo, e é por meio do Evangelho. Deus nunca teve um plano B. A igreja é o plano A para alcançar o mundo. John Wesley diz: quem não prega a Cristo não conhece a Cristo. Quem não prega a Cristo não conhece a Cristo. Se a boa notícia que você recebeu e que causou impacto na sua vida, tirou tudo do lugar, ela não está reverberando na vida de alguém, é questão de se perguntar a quem você conheceu, porque quem sabe não foi a Cristo. Quem sabe não foi a Cristo. Quem sabe foi apenas algum grupo de convívio que você se sente bem na igreja local, um PGM, um grupo de amigos. Quem sabe é só isso, mas não foi a Cristo. Hoje, Deus literalmente está te desafiando a não limitar a sua fé ao domingo. Deus está te chamando a não limitar a sua fé a essas 4 paredes, mas que você seja um agente de transformação lá fora. Lá fora. Que lá fora você tenha a mesma coragem por quem você defendeu durante os períodos políticos, agora levantou bandeira, você levante a bandeira de Cristo lá fora. Porque tem muito crente que tem vergonha de falar de Jesus, mas não tem vergonha de falar de política. Perde amigos pela política, mas não quer perder ninguém por causa de Jesus. Essa é a realidade. 2 Coríntios 5:20 vai dizer: somos embaixadores de Cristo. O Espírito Santo habita em nós, que nós possamos solicitar, pedir, para que o Espírito nos capacite, que a gente se torne agentes de transformação em todo lugar. Concluo dizendo o seguinte: até quando? Até quando, meus irmãos? Até quando limitaremos a nossa fé a este culto? Deus está hoje te convocando a uma fé real, viva, genuína, autêntica, verdadeira com Ele. Deus está te convocando hoje realmente para que você abra mão da sua vida, você renuncie todas as coisas que não apontam para a cruz, e você possa literalmente viver uma vida de comunhão e santidade com Ele. Hoje, próximo slide, decida hoje a renunciar, talvez, à forma como você venha vivendo de superficialidade. Não podemos mais viver uma vida cristã sem orar, sem ler a palavra, sem testemunhar, sem anunciar. Não podemos. Isso pode ser um monte de coisa, mas não é vida cristã. Isso pode ser um monte de coisa, mas não é vida cristã. Quem sabe você só tem um contentamento pelo ambiente, mas não uma relação com o Senhor deste ambiente. Então, não podemos mais viver uma vida sem orar, sem buscar e tudo mais. Bonhoeffer, ele vai dizer ali: quando Cristo nos chama, Ele nos chama para morrer. Morrer para o nosso ego, morrer para os nossos desejos e viver para Ele. Morrer para as nossas vontades, para que o nome de Cristo seja glorificado. Jesus não quer que sejamos mais crentes de final de semana. Ele espera de mim e de você a entrega total. A entrega total. Não mais uma fé fragmentada, mas o 100% da nossa vida. E aí vem para o segundo tópico. Na conclusão, Jesus espera de nós que a gente o siga de todo o coração. Literalmente, de todo o coração. Ele deseja tudo e não apenas uma parte.
Ele deseja ser o Senhor na nossa escola, na nossa faculdade, no nosso trabalho, na nossa família. Ele deseja ser o Senhor em tudo. Não adianta buscá-lo só nos restos. Ele deseja literalmente ser o Senhor de tudo. Pare, portanto, hoje de brincar de religião. Pare, portanto, hoje de brincar de crente. Hoje o Espírito Santo te desafia. Até quando? Até quando você vai viver assim? Até quando a sua fé ela vai se restringir a essas 4 paredes? Até quando o momento que você tem, o auge do seu momento com Jesus na semana, é o culto dominical? Até quando você só irá abrir a Bíblia aqui dentro? Deus hoje está te chamando para um compromisso, para um novo começo. E eu quero literalmente te desafiar neste momento, enquanto a gente vai cantar. Peça para Deus renovar o seu coração. Se hoje você entendeu que você precisa assumir um novo compromisso com Ele. Se hoje você entendeu que realmente você estava caminhando de qualquer forma, mas não como um cristão. E aí, hoje você olha para essa imagem e diz: eu não quero mais isso para a minha vida. Não quero mais ser um crente de oba-oba. Não quero mais ser um crente que o Jesus está voltando, as pessoas estão indo para o inferno e eu não estou nem aí com o antídoto. Quem sabe hoje é o dia de você literalmente recomeçar a sua vida e reescrever a sua jornada como um cristão. Independente de você ter talvez 15, 20, 30 anos de fé em Cristo, quem sabe hoje é o momento de você reescrever. Eu sempre falo o seguinte: eu aceitei a Jesus 21 de fevereiro de 2007. 21 de fevereiro de 2007 eu entendo que foi o ato da minha fé salvífica, ali que eu conhecia Jesus. Mas eu posso dizer claramente que o dia que eu me entreguei por completo foi 20 de fevereiro de 2018. Ou seja, entre a minha conversão e eu me entregar assim do Senhor ser aquele que me sustenta, aquele que vai me cuidar por completo, talvez se passaram 10 anos. Porque durante 10 anos eu quis levar as coisas do meu jeito. Havia decisões que eu ainda queria tomar na força do braço, porque o Vini. Mas um dia eu precisei reconhecer que eu estava literalmente usurpando o lugar que era de Deus. Deus não era o primeiro, mas quando eu achava confortável eu dava carona para Ele. O meu pastor sempre falava isso: está na hora da gente entregar o volante, está na hora da gente deixar Ele nos conduzir para onde Ele quer nos conduzir, e parar de simplesmente dizer: ó, Jesus, chega aí, eu te dou uma carona até ali o próximo lugar. Quem sabe é o seu caso essa noite. Enquanto a gente vai cantar, aí no seu lugar mesmo, assuma um compromisso com Jesus. E se você querer conversar, trocar uma ideia conosco depois, o pastor Wanderson está ali à frente, pastor Jairo está aqui, pastor Jardel lá aos fundos, pastor Josué aqui na lateral, pastor Luiz sempre é muito acessível, também pela internet, e eu também estou à disposição. Se você querer conversar e precisar de ajuda neste recomeço, como igreja nós estaremos à disposição para caminhar com você. Ok? Fique de pé, vamos orar. Tenha esse tempo com o Senhor. Se for necessário, faça a sua oração de entrega, de renúncia, de recomeço. Faça a sua oração realmente reconhecendo a sua pequenez, o seu pecado de querer tomar conta de tudo, e se entregue por completo àquele que é poderoso para fazer tudo novo.